pelo menos 2 vezes por semana eu tenho gravações fora, eventos fora, que essa semana eu tive 3 dias de evento fora. Hoje em dia eu tô fazendo aula de sotaque, de lidar. É o fato de que todas as vezes que eu fui cancelada pela galera, foram por mentiras. Foram por coisas que não aconteceram, que eu não fiz, que eu... E me conta mais sobre a sua rotina. Tem rotina, Minha não tem rotina? Hoje em dia eu não tenho nenhuma rotina. É difícil. Hoje em dia o máximo que eu consigo ter de rotina é que eu tento. Todos os dias de manhã eu tento ir pra academia. Quer dizer, todos os dias de manhã é ridículo, é uma heresia, né? Sim. Então, na realidade, eu acabo fazendo umas 3 vezes por semana, eu diria, porque pelo menos 2 vezes por semana eu tenho gravações fora, eventos fora, que essa semana eu tive 3 dias de evento fora, inclusive, só consegui treinar 2 dias. E aí eu continuo fazendo bastante aula, né? Isso é uma coisa que foi um padrão para mim desde que eu comecei a trabalhar nesse meio. Porque desde que eu comecei, como eu contei, não era uma coisa que eu me profissionalizei, eu me formei em outra coisa. Então eu comecei a me profissionalizar para trabalhar com isso. Então eu fiz curso de interpretação para TV no Wolf Maia, eu fiz aula de locução, eu fiz um curso de jornalismo de games. Aí eu comecei a estudar idiomas, que eu percebi que era imprescindível para mim, foi uma coisa que eu não tive. Eu estudei em escola pública, né? Então eu não tive isso na escola, não tive esse contato. E até hoje eu continuo fazendo. Hoje em dia eu tô fazendo aula de sotaque, que aí ela é uma aula que é tipo uma fono, ela é bem interessante, assim. E tanto para o inglês quanto para o espanhol e conversação, que eu também faço. Então, muita coisa, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só nascer, que você nasceu pronta, mas o quanto tem de dedicação aí por trás. Não, nada cai de mão beijado. Existe muito trabalho, muito esforço e muita dedicação para que a gente veja hoje tanta qualidade. Não, e principalmente porque, assim, como eu comentei, eu trabalhei com muitos jogos competitivos e todos eles, quando eu ia trabalhar, quando eu ia apresentar, eu tinha que estudar pra caramba todos eles. Então, é diferente de você acompanhar um cenário competitivo, 2 cenários competitivos, 3 cenários competitivos. São muitos. Então, vamos dizer assim, eu sou convidada para apresentar um campeonato de... Cara, eu vou dizer acho que é uma das únicas modalidades que eu nunca apresentei, Rocket League. Então, eu não conheço o universo, porque eu nunca atuei nele. Então, aí eu vou lá e vou ter que estudar e vou ter que devorar o jogo. Eu vou ter que voltar atrás de tudo que eu perdi nos últimos anos do jogo. E porque muitas vezes também acontece de eu apresentar eventos que são multimodalidades. Então, quando eu apresento esses eventos que são multimodalidades, que é muito mais fácil de acontecer esse tipo de coisa. Eu ter que apresentar um jogo que eu nunca apresentei, sabe? Porque aí eu já tô apresentando um, que tô apresentando outro, que tô apresentando outro, e aí, imagina, você tem que, às vezes, apresentar 4 campeonatos diferentes de jogos diferentes no mesmo dia, e você fala, beleza. A cabeça a mil. Então, geralmente, nesses casos, eu tenho... O que eu faço? Eu faço todo um material dos jogadores, do cenário, aí eu vou fazendo jogador a jogador, time a time... O que aquele time aconteceu naquele time? Qual foi a dança das cadeiras que eles tiveram recentemente? O que eles tiveram de mudança no time? Aquele jogador, ele jogava em qual time antes? Qual que é a história desse jogador? Há quanto tempo ele começou? Por que esse cara aqui é a estrela do time? Qual a posição que ele joga? Sei lá, e aí eu tenho que fazer um compiladão dos times, porque não é só o jogo. Não é só você falar assim, beleza, eu vou aqui jogar o jogo. Se fosse jogar o jogo e aprender o jogo, tava fácil. Mas tem que aprender todo o cenário. É o cenário. É o cenário. Então, porque se fosse a minha preparação para o trabalho fosse jogar videogame... Tava ótimo. Tava ótimo. Não, então, tem muitas coisas por trás que eu preciso fazer de todos os jogos que eu apresento. Sim, não, e eu consigo te entender 100%, porque todas as vezes que eu trabalho aqui no escritório com modalidades distintas que eu não jogo, eu preciso fazer esse estudo de campo, eu preciso entender o cenário, eu preciso entender o calendário de jogos, né? Onde esses times vão jogar,
é a maior parte dos Estados Unidos, é no Brasil, vai ter alguma chance de campeonato no Canadá, etc. Então, todo esse planejamento que você tá falando de estudo, eu faço, mas eu entendo ainda que no teu caso tem um grau a mais, porque você tá ao vivo, você tá ali conversando, você tá ali apresentando. Eu tô criando teses. Então, eu crio hoje 6 horas de tese para algum time, para algum visto, para algum local, e depois amanhã eu volto em cima das teses, e depois que eu protocolo os processos, tá protocolado. Você não, você tá, além de estudar, tem que estar na sua memória pro ao vivo, pro ali no palco, pra realmente gravar e fazer acontecer. Então, admiro muito. Aí é muito difícil, você não pode errar. Errar nome de jogador, acabou. Acabou a carreira. Não dá, você é cancelada. No mesmo instante, você é demitida pelo público. E Exatamente. pelo público, pelo jogador, acabou tua vida, acabou tua carreira. Falando em público, me conta como você lida com a pressão do público, né? Que às vezes o público, ele realmente é fora da caixinha. Como você lida com o carinho. E como foi essa questão de uma mulher dentro de um esporte? Cara, essa coisa do público é muito doida, porque a gente sabe que a pressão da galera é muito grande. Só que o meu problema, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar, é o fato de que todas as vezes que eu fui cancelada pela galera, foram por mentiras. Foram por coisas que Não tinha nada que não a ver. aconteceram, que eu não fiz, que não aconteceu, as pessoas me acusando de coisa que eu não fiz. E, cara, isso é muito difícil, porque você sempre fica pensando assim, mas será que eu deveria falar? E aí eu já falo, só que assim, expliquei para as pessoas, só que a mentira, ela é muito mais atraente, mais divertida e mais legal de contar do que a verdade. Sim. Isso é muito triste, porque eu, como uma pessoa que trabalha nesse meio jornalístico, a gente quer o quê? Trazer veracidade para tudo que a gente está falando, né? E é muito doido como, às vezes, tipo, o Joãozinho com foto de anime no Twitter, ele cria uma história e aquela história vira a verdade absoluta para as pessoas e não importa o que Espalha você igual faça. fogo. Uhum. E aí você fica pensando assim, tipo, tá, deixa pra lá, mas tipo, porque assim, chega uma hora que você fala assim, eu vou ficar pra sempre me defendendo de coisa que eu não fiz, de coisa que não aconteceu, sabe? É muito doido isso, é porque eu entendo também que, e aí eu acho que essa é a pior parte, assim, de ser uma mulher nesse meio, porque existe, claro, que uma cobrança muito maior da nossa vida pessoal, assim, de uma forma geral. Uhum. E eu acho que essa talvez tenha sido a parte mais difícil, mas eu também tenho vantagens, eu não vou ser hipócrita, eu tive vantagens de ser uma mulher nesse meio, porque quando eu começo a trabalhar com isso, não tinha outras mulheres, e isso foi uma coisa que foi um grande diferencial, assim, então também foram coisas positivas, e no final das contas, isso acabar fazendo eu eu virando uma pessoa que serviu de inspiração para outras pessoas também nesse meio, foi uma coisa que me ajudou muito, me impulsionou demais.